Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Física do Felipe dos Santos, nono ano. Vou passar aqui para os meus slides para adiantar nosso conteúdo. Bem, essa semana vamos passar para o novo capítulo e nova matéria, né? Lembrando que nas últimas aulas nós estudamos termodinâmica e agora vamos passar para eletricidade. A eletricidade, pessoal, ela é uma parte da física muito importante. Hoje em dia, por exemplo, ninguém vive sem eletricidade. Aqui eu trago dois exemplos, né, da presença da eletricidade. Um é nas tempestades, com os raios, e outro é quando você consegue ver fagulhas de fios, né, fios elétricos, que é a interação entre cargas. Mas o que seria essas cargas? Através da estrutura atômica, vamos ter que fazer um breve resumo aqui do que seria a estrutura atômica, que vocês estudam na química, né? Nós temos aqui, eu trouxe um átomo de exemplo, né? Uma partícula de átomo. Aí a estrutura atômica, ela possui três elementos primordiais. Quais são esses três elementos primordiais? As bolinhas azuis, que eu coloquei aqui como sendo os prótons, né? As bolinhas vermelhas, que são os meus nêutrons, que são esses dois são partículas de dentro do núcleo do meu átomo, eles estão concentrados dentro do núcleo de um átomo, e além desses dois eu possuo os elétrons, que os elétrons circundam o meu núcleo. Os elétrons ficam ali circulando sobre o meu núcleo. Ok? Para que eu estou explicando isso daqui? Para que a gente entenda que a parte da eletricidade na física é dependente dessa conceituação. Por quê? Porque quem faz a carga elétrica circular é exatamente esse componentezinho aqui, que é os elétrons. Pois eles, como eles não estão dentro do núcleo, eles possuem uma facilidade em ser transmitido de um material para outro. Vamos passar aqui, ó. Aí, estudando aqui um pouco mais sobre a estática, a eletricidade estática, né? Que é quando você analisa a eletricidade parada, sem nenhum tipo de movimento. Como definição, a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que prótons localiza-se no núcleo do átomo e possui carga elétrica positiva, que foi o que eu acabei de falar agora, não falando da carga positiva. Os elétrons ficam na eletrosfera, circulando, né, região ao redor do núcleo atômico, que tem carga elétrica negativa, e o nêutron, localizado no núcleo atômico, não possui carga elétrica, pessoal. Vamos lá. Princípio da atração e repulsão de cargas. Bem, no princípio eletrostático, nós temos que cargas de sinais iguais, elas se repelem. Cargas de sinais iguais se repelem. Elas não conseguem chegar uma próxima das outras, elas ficam se repelindo. Cada uma vai para um canto. Que é o que acontece com cargas positivas, né? No caso dos prótons, eles não conseguem, eles ficam um repelindo o outro, e a mesma coisa ocorre com os elétrons, eles também se repelem. E cargas de sinais opostos, sinais diferentes, elas se atraem. Princípio da atração e repulsão de cargas. Isso daqui é importantíssimo para a gente entender os conceitos posteriores que eu vou explicar. Vamos aqui.
que se trata de eletrização, pessoal. Para que um corpo se eletrize, para um corpo ficar eletrizado, para que um corpo inicialmente neutro fique eletricamente carregado, ele precisa passar por um processo de eletrização que pode ocorrer de três formas possíveis. Aí aqui eu trouxe um desenho aqui, ó, interessantezinho, né? Que ninguém pode tacar o dedo no fio elétrico, porque senão morre, né? Vai ser eletrizado, porque são altas cargas passando para o seu corpo. E outro exemplo é esse aparelhozinho aqui que é chamado gerador de Van der Graaf. Esse aparelho, se você toca nessa bola gigante, você vai ficar com o cabelo todo arrupiado. Por que, que ele fica arrupiado? Porque vai passar as cargas que está no acelerador de Van der Graaf para o corpo da pessoa. E a reação para isso é que você fica todo arrupiado. Vamos aqui. Primeiro processo de eletrização. Temos três processos, estou explicando o primeiro processo aqui. Primeiro processo, quando dois corpos inicialmente neutros são atritados, se eletrizam e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva e o outro com carga negativa. Aí aqui eu dou o exemplo, ó, de um bastão de vidro e uma lã neutra. Se os dois estão neutros, o que é que quer dizer um corpo estar neutro? O corpo, quando possui a mesma quantidade de cargas positivas, ele possui em cargas negativas. Aí uma vai anular a outra. Aí então ele vai estar em equilíbrio elétrico. Se ele está em equilíbrio elétrico, é porque possui a mesma quantidade de elétrons e possui a mesma quantidade de elétrons que ele tem é a mesma quantidade de prótons. Então ele está neutro. Aí eu tenho um vidro, um bastão de vidro e uma lã, todos dois neutros. O que é que vai acontecer? Devido àquela propriedade que eu acabei de mostrar para vocês, da repulsão, né? Que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. O que é que vai acontecer? Quando eu atritar esses dois objetos, a lã e o vidro, um vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar com cargas negativas. Por que que isso ocorre, Anderson? É exatamente por causa da atração de cargas. As cargas positivas que estavam na lã passaram para o vidro e as cargas negativas que estavam no vidro passaram para a lã, aí tornando os dois corpos eletricamente, um eletricamente negativo e o outro eletricamente positivo. Isso daqui você consegue visualizar com o cabelo. Se você pegar um pente e atritar ele na sua cabeça e pegar uns papeizinhos, pedacinhos de papéis bem pequenininhos, e depois de atritar o pente no seu cabelo e você aproximar desses papéis, os papéis vão grudar no pente por causa exatamente da eletrização por atrito. Vamos agora para a eletrização por contato. Olha aqui, ó. Quando dois corpos, um eletrizado e o outro inicialmente neutro, entram em contato, o corpo neutro fica com a mesma carga do eletrizado. O que é que vai ocorrer aqui, meu povo? Devido àquela questão lá de atração e repulsão, a gente vai ter o quê? Eu tenho um corpo B que ele está negativamente carregado e eu tenho um corpo A que está neutro. O que quer dizer que ele está neutro? Ele possui mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Aí, no caso, quando eu tocar com esse objeto que está eletricamente carregado, negativamente carregado, quando eu tocar ele, tocar o elemento neutro, as cargas positivas do elemento neutro vão pular para
o elemento B, fazendo com que as cargas hajam uma troca de cargas entre os dois meios e eles vão ficar todos dois negativamente carregados, certo? Então, na eletrização por contato, os dois objetos ficam com a mesma carga. E, por último, não menos importante, eu tenho eletrização por indução. Vimos a eletrização por atrito, por condução e agora é por indução. A indução não vai necessariamente haver contato entre os corpos. Aí o que é que acontece? É quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro, induzido, acontece por simples aproximação de um corpo carregado indutor, sem que haja contato entre os corpos. O induzido deve estar ligado à Terra ou a um corpo maior que possa lhe fornecer elétrons, ou que ele os receba num fluxo provocado pela presença do indutor. E o que é que acontece por indução, pessoal? O que é que vai acontecer? Se eu tenho um corpo neutro B e um corpo A que está negativamente carregado, quando eu aproximo o meu corpo B do meu corpo A, o que é que ele vai fazer? Ele vai induzir que as cargas positivas se aproximem do corpo A. Essas cargas positivas vão se aproximar do corpo A e você tem como interligar essas cargas positivas a um meio para roubar essas cargas. Que esse meio aqui que está sendo falado pode ser um fio terra. Você pega um fio terra, interliga ao corpo B para roubar as cargas positivas, fazendo com que o corpo A fique negativo, ele já estava negativo, vai permanecer negativo, e o corpo B vai também continuar negativo, certo? Então, o processo da indução, você não há contato entre os corpos, você apenas induz que as cargas positivas do corpo B sejam atraídas pelo corpo A, como ele é negativo, aí as cargas positivas vão todos querer chegar perto dele, porque ele está negativo. E quando elas se aproximarem do corpo A, você rouba essas cargas com um fio terra, interligando o corpo B com a Terra. A Terra é negativamente carregada, ela vai roubar todas as cargas positivas do corpo. Bem, certo, a gente viu três tipos de formas de eletrização, né? Atrito, contato e indução. Agora, vou mostrar um equipamento para vocês que é responsável pela medição de cargas elétricas, que ele se chama eletroscópio. No livro de vocês tem uma leitura bem interessante falando sobre o eletroscópio, mas aqui eu vou só exemplificar para vocês. É um aparelho responsável pela identificação da eletrização de um corpo. Se um corpo está eletrizado, o eletroscópio identificará facilmente. Como é que o eletroscópio identifica? Ele tem aqui embaixo uma lâminazinha, que pode ser de ouro ou pode ser também de metal, qualquer tipo de metal. E ele é isolado do meio externo. Ele tem vidro aqui ao redor dele e essa rolha também é um material isolante, geralmente de borracha. Aí ele isola o metalzinho aqui de tudo que está no externo, né? Aí esse recipiente, como que ele funciona? Você pode eletrizar essa bolazinha, que ela é uma bolazinha de isopor, que você bota em volta dela um papel laminado, né? Quando você aproxima uma carga negativa aqui, essa laminazinha de ferro, ela se abre. Quando você aproxima uma carga positiva da bolinha aqui, ela se fecha. Então,
Isso demonstra se o corpo está positivamente carregado ou se o corpo está negativamente carregado. Eu vou abordar isso daqui dentro de sala com vocês, que eu acho importantíssimo vocês observarem isso. Vou até ver se eu consigo levar um videozinho interessante para a gente trabalhar em sala. Vamos para isso daqui é o eletroscópio, tem uma leitura interessante no livro de vocês, mas vamos para a prática. Exercício prático. Exercício resolvido. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. Por contato tem cargas elétricas de mesmo sinal? Está correto. Por contato eles vão ter cargas elétricas de mesmo sinal. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor. Vamos passar à frente. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Vamos ver, né? A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. A gente não estudou triboelétrico. Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Vamos ver a resposta aqui, como é que é. A resposta correta, que é a errada, é o item C. Só ocorre eletrização por atrito com a fricção de objetos constituídos de materiais diferentes, certo? Então só vai ocorrer eletrização por atrito quando houver o contato entre eles, a fricção, você friccionar um material no outro, né? Atritá-los. Bem, pessoal, isso daqui é só uma questão mesmo teórica, básica. Vou dando por concluída aqui essa aula. Espero que tenha sido compreendido. Caso vocês não compreendam, aí, ó, tá as páginas do livro como referência para vocês. E vou concluindo aqui essa aula. Qualquer coisa eu vou estar à disposição no dia da aula online, né? Mas agradeço a participação de todos aí no vídeo. Obrigado, até a próxima aula, meu povo.